Ontem, depois que nós tivemos a comunhão aqui na reunião, o irmão Ivênio tocou em uma questão e depois o Mauro conversando comigo, e outros irmãos também vieram falar. Eu não lembro agora o nome do irmão especificamente, sobre essa questão de que nós tocamos na questão da nossa interioridade, do nosso coração, da nossa mente. E a pergunta do irmão, depois do que o Mauro tinha falado também, não tinha só, parece que, a ver com o sentimento que me trouxe, irmãos, é que não tinha só a ver com a questão das desordens que o pecado provoca dentro de nós, diferente do nosso Senhor, né? Que em tudo foi perfeito, que, como nós lemos no Salmo 16, na profecia messiânica do Salmo, ele tinha até mesmo durante as noites os seus rins adestrados, sua consciência, o seu, vamos dizer assim, seu espírito, dentro da sua consciência, estava em plena harmonia com a sua alma. E nós falamos que a nossa condição é diferente. Mas depois eu estava pensando, né, quando a gente teve comunhão, que o povo de Deus, de uma forma geral, nesse tempo agora, principalmente por causa do ataque massivo das trevas, tem enfrentado grandes lutas na área psíquica e corporal, por causa do ataque do inimigo sobre os filhos de Deus. E eu queria compartilhar um pouco com os irmãos sobre essa questão dessa batalha que nós estamos inseridos. E eu falo batalha, não estou falando aqui agora de questão de luta e resistência contra o pecado, mas contra o diabo mesmo. E como nós temos que aprender a ter discernimento da diferença entre as tentações e também impulsos internos do pecado e o que é colocado sobre nós pelos demônios. Porque a Bíblia faz distinção entre isso, entre essas duas coisas, e nós temos que saber. Porque, irmãos, no reino espiritual, só o fato de nós estarmos enganados acerca de uma situação é uma base inconsciente de legalidade dada para que o diabo continue nos assolando. Satanás é chamado no Apocalipse, nós estamos vivendo tempos que se aproximam do Apocalipse, no seu cumprimento. Satanás, em mais do que qualquer outro lugar, é chamado no Apocalipse de o enganador do mundo inteiro. A antiga serpente, que agora, no fim, é um dragão, e tem seduzido e enganado o mundo inteiro. Como a irmã Penlius diz, enganado é a descrição de todo homem não regenerado. E também de todo crente, que até certo ponto não tem sua mente renovada. E todos nós, irmãos, temos áreas que ainda precisamos ser renovados pela palavra de Deus, pela luz do Senhor. Porque, como diz o Salmo 119, a entrada da tua palavra ilumina, como aquele raio de luz que penetra e revela a verdadeira condição das coisas. Também em Efésios, Paulo diz que tudo que se torna manifesto é luz. Então, eu acho que não era uma coisa que eu estava pensando, mas à medida que a gente cantava aqui, e no meu interior eu refleti, eu falei assim, eu acho que seria bom compartilhar um pouco disso com alguns irmãos. Eu mesmo passei vivenciando certas experiências no ano passado que me deixaram profundamente convencido de que aquilo que a gente sabe, às vezes um pouco que a gente sabe é muito pouco, e de experiência a gente conhece muito pouco dessa área. Mas é uma necessidade extrema que a igreja e que nós conheçamos, irmãos. Porque do contrário, nós vamos carregar fardos não postos em nós pelo Senhor, vamos confundir ataque espiritual com cruz, vamos confundir coisas do próprio inimigo com aquilo que provém da nossa natureza pecaminosa, e nós vamos deixar de receber ajuda, libertação, né, para que a gente possa avançar. Eu queria ler com os irmãos alguns versículos. Atos capítulo 10, versículo 38. Vou começar por ele.
Aqui Pedro pregando na casa de Cornélio, cheio do Espírito Santo, ele dá testemunho acerca da pessoa do Senhor e da obra dele na terra. E ele resume o ministério do Senhor da seguinte forma: a respeito de Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com Espírito Santo e poder. Este, Jesus de Nazaré, cheio do Espírito Santo e poder, andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Vamos também, um outro texto, Tiago capítulo 1. Eu esqueci o textual para trás aqui. Tiago 1. Versículo. Vamos ler. Versículo 13. Do 13 até o 16. Eu estou lendo a textual também, diz assim: ninguém que é tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ele tenta a ninguém. Senão que cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela própria concupiscência. Então a concupiscência, depois que a concebido, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, dá luz à morte. Queria orar mais uma vez e a gente considerar em cima desses dois textos algumas coisas. Amém. Pai, nós precisamos de Ti. Ao ler a Tua palavra, nós pedimos que o Senhor nos ajude. Abre nosso entendimento, Senhor. As coisas que o Senhor revela sobre a nossa natureza, sobre a natureza do mal, sobre a natureza da guerra em que estamos inseridos, sobre o Teu socorrer, Senhor, o Teu socorro. Amém. Que isso seja aberto para nós e nos dá a fé que responde à Tua palavra, que crê naquilo que está escrito e que se apossa, Senhor, toma posse de tudo que essa Tua palavra revela para nós. A Tua palavra é a verdade. É ela que nos santifica. É ela que nos dá da Tua parte tudo o que precisamos. Leva-nos a crer nas Tuas palavras. Como disse um irmão nosso do passado, são promessas Tuas. E não há o que temer quando quem promete é a própria verdade. Leva-nos a crer nas Tuas palavras. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o texto de Atos que nós lemos, Pedro, que andou com o Senhor durante todos aqueles 3 anos e meio do ministério dele, é interessante que ele diz a Cornélio que Jesus de Nazaré, ele andou por toda parte fazendo bem. Isso nós vimos na primeira reunião lá na casa do irmão Éder, a implicação desse bem que ele fazia. Isso era o que redundava a glória a Deus. Mas não tinha só o aspecto, já que nós estamos num mundo caído e a nossa natureza é caída, e nós temos inimigos invisíveis, que têm pelo menos 6.000 anos de experiência com a raça humana. E dos poderes e da natureza desse mal, a Bíblia às vezes levanta o véu e nos mostra algumas coisas. E o Senhor Jesus, diferente de qualquer outro homem, ele não podia ser enganado. Porque para ele as realidades da existência em todos os níveis estavam abertos.
Então, onde as pessoas costumavam pensar que havia alguma coisa comum acontecendo, ele enxergava além. E é dito que ele andava por toda parte fazendo bem, no aspecto positivo, e com aquela questão mais negativa, o aspecto negativo, curando todos os oprimidos pelo diabo. Então, não sei nem quanto tempo eu vou levar para compartilhar isso com os irmãos. Eu tenho um encargo que eu sinto que é ele que eu preciso falar. Porque foi uma luz muito específica que Deus trouxe para mim numa situação que eu estava vivenciando. Essa palavra oprimido, se os irmãos forem olhar ela no grego, ela é uma palavra até difícil de falar, porque ela é longa. Ela é uma palavra longa. Só que ela tem um prefixo ali importante. Ela tem o prefixo kata. Kata, em grego, significa forçar. É como você está sobrecarregado e alguém impõe alguma coisa contra a sua vontade. A ideia que essa palavra traz é que sempre há uma confusão provocada por algo contrário ao que deveria ser o normal. Se uma pessoa está acostumada a levar 50 quilos e alguém coloca 70 quilos, ela começa a ter que se esforçar, porque não é uma condição normal. Sempre significa alguma coisa posta forçando para baixo. E é aí que tem a ideia de oprimir, né? Porque oprimir significa apertar, mas não é só apertar, é no sentido de fazer você vivenciar uma condição em qualquer nível que seja anormal à sua natureza, ou anormal ao que deveria estar acontecendo. Isso numa condição do corpo, porque ele ataca com doenças, por isso que também o verbo usado curar ali é geral, é no sentido de interior e também do corpo. Isso com relação a pensamentos, sentimentos e a volição, porque ele tem a capacidade também de fazer isso com a vontade do indivíduo. Numa condição normal, Deus nos criou de tal forma que nós pensamos, o pensamento leva algo para a emoção vai decidir se ama ou odeia aquilo. E a vontade, que é a volição, poder decisivo, sempre vai concordar com o que a emoção primeiro disse que era bom ou ruim. Se é algo bom, a vontade vai concordar, porque a vontade é o poder de decisão, mas a decisão sempre coopera com o que você ama. Por isso tem um princípio na Bíblia, de acordo com Oséias, capítulo 9, que diz que Israel foi a vergonhosa idolatria. E seguiram após Baal e Or. E se tornaram eles mesmos semelhante às coisas vergonhosas que amaram. Eles, sempre o nosso eu, irmãos, a nossa capacidade de ser pessoa, de decisão, está voltada para a vontade. Mas de acordo com Oséias, a vontade sempre segue a emoção. Sempre segue o que você ama. Sentimentos. E o sentimento, para que ele possa primeiro amadurecer, ele tem que seguir um pensamento. Então é mente, emoção e vontade. Numa condição normal é assim que ocorre. Mas numa condição de opressão, estou falando agora especificamente na alma, tudo isso fica bagunçado e fora de ordenamento. Então, quando a Bíblia fala que o diabo oprimia, é katadunos. Esse dunos vem de dunamis. Significa um poder que aperta e leva você para uma condição anormal. E aqui eu quero tocar primeiro nesse ponto para a gente aprender a discernir uma coisa que é muito importante. Há irmãos, e eu na minha vida quantas vezes também passei isso. E não estou me gabando aqui de não passar não. É que o Senhor, por misericórdia, foi me ensinando a perceber essas coisas. Nós vivemos num contexto passado, alguns de nós aqui, talvez nem todos, que sempre ensinaram para nós que todo o nosso problema era a nossa alma, era o nosso ego, era a nossa natureza caída. Aí os ataques vinham, quer seja na alma, quer seja no corpo, e você ficava procurando problema em você. Só que quanto mais você procura problema em você, se o problema não é você, você já está enganado. E por você e eu estarmos enganados, essa é a base inconsciente legal
para que Satanás continue nos assolando. Se tem algum problema acontecendo, se tem algum problema de angústia, de confusão mental, de depressão, é a sua alma, irmão. Você tem que negar a sua vida da alma. Então, o problema era sempre eu. E assim, você não encontrava solução. Não era dado solução, irmãos. E a coisa só aumentava. Eu hoje, depois de alguns anos refletindo, eu fico pensando, quantas portas, quantos tipos de angústia e de doenças que foram geradas interiormente na minha própria pessoa, por causa de um entendimento falho sobre o que é batalha espiritual e ataque demoníaco. Porque eu ficava procurando todos os problemas em mim. Porque era assim, naquele contexto, que era ensinado. Todo o nosso problema é a nossa alma. Houve até um dos irmãos que já partiu para o Senhor que ensinou o seguinte. Ele pegou lá umas palavras chinesas e ele falou assim, você sabe como é que é a palavra diabo em chinês? Aí ele pegou e mostrou que os caracteres chineses você forma palavras por conceitos. Conceitos próprios que cada letra expressa, né? Igual o hebraico. O hebraico, se você quer falar a palavra pai, você pega a palavra o aleph, né? E o bet de casa, o aleph, que é a palavra, é a letra A, corresponde ao tônico vogal A, que é um boi. Porque os hebreus são pessoas do cultivo da terra, o que eles têm como exemplo de força é o boi. Então, para a letra A, eles põem a cabecinha do boi. E para a palavra casa, o bet, que é em formato de uma casinha, uma oca. Aí você quer falar a palavra pai, você pega a palavra que é boi, que é o mais forte, e o bet, que é casa, o mais forte da casa, que é o pai. Ab, em hebraico. Ab. O chinês faz mais ou menos a mesma coisa. Só que no chinês, esse irmão falou assim, você sabe o que é a atuação de Satanás na igreja? O irmão, olha o veneno que isso causa. Ele falou assim, você pegar no chinês a palavra diabo e a palavra boca, você forma a palavra alma. Aliás, perdão, na verdade o que ele falou foi assim, você sabe o que é a palavra diabo em chinês? Você pega a palavra que corresponde à alma e a palavra boca, e você forma a palavra diabo. Aí esse irmão ensinou que todo o ataque de Satanás era só a nossa vida da alma. Que o problema está tudo em nós. Mas irmãos, isso é uma mentira. E eu não digo que esse irmão estava nos enganando de propósito, mas é uma mentira. Nem todos os problemas que nós enfrentamos têm raiz em nós. E nós precisamos discernir a diferença. Do contrário, nós vamos carregar coisas que vão só nos levar a ficar cada vez mais acorrentados, doentes, enfraquecidos. E olha lá se coisa pior não acontecer. A principal característica da atuação de Satanás, usada por essa palavra opressão, é causar um tipo de coisa que seja anormal, que não siga um curso normal. Eu queria mostrar para os irmãos primeiro a diferença entre esse ataque e a tentação que provém de nós, para a gente falar um pouquinho mais disso. Tiago 1 fala que quando o pecado que atua em nós, ele está operando, não que não tenha a participação de Satanás, porque uma outra palavra que é dita em Efésios, que a gente vai ler lá depois, é que Satanás ele é capaz de energizar. O verbo grego é isso mesmo, energizo. Ele é capaz de energizar, potencializar o pecado. Mas quando a coisa começa pelo pecado, existe em Tiago 1 uma definição da palavra de Deus de como ela ocorre. Estou falando assim, quando é uma tentação interna, quando é o pecado que eu tenho que tratar através do poder da cruz. É diferente. Quando é o pecado que está atuando, o Tiago diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus ninguém tenta. Qual que é a diferença de tentação para aprovação? Deus prova, o diabo tenta. A tentação de Satanás, ela tem uma diferença da aprovação, que é a seguinte, a tentação é uma indução ao mal. Deus não pode ser induzido ao mal e ele mesmo ninguém induz ao mal. Aí Tiago diz o quê? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que é cobiça? Vou usar aqui a definição que o irmão Wilson me deu uma vez. Cobiça é um desejo controlador por coisas ou pessoas. É um desejo intensamente forte por coisa ou pessoa. Como é que a cobiça é gerada, irmãos? Ele diz assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai ou seduz. Então, para que a natureza pecaminosa consiga se expressar em nós,
Você precisa ver algo, porque o processo é a mente. Mas para você pensar, você nunca pensa em uma coisa que você nunca viu. Não é possível pensar em algo que você nunca tenha visto. Você tem que ver algo para isso poder se processar como raciocínio. Então, aquilo que você pensa, que é projetado sobre a sua mente, desperta em você um desejo, como cobiça. Um desejo começa a controlar você, mas ele não controla você de uma vez. Existe um período de incubação até o pecado dar à luz. Ele ser dado à luz, ele ser gerado. Então você pensa, aquilo passa pela sua mente, chega na sua emoção, e a sua emoção começa a ser seduzida. Até essa hora não houve pecado, você está sendo tentado. O poder da natureza pecaminosa está tentando você e me tentando. Porque eu queria falar isso aqui porque tem irmãos que apenas de um pensamento ou um sentimento brotar dentro dele, ele acha que ele pecou. E aí Satanás vem e começa a acusar. Começa a acusar e ele vai se enfraquecendo. Só que você tem que entender que naquele ato em que o pensamento está sendo gerado e a emoção está sendo seduzida, ainda não aconteceu pecado. Está acontecendo tentação. Não chegou a haver pecado ainda. Se você, a hora que aquela coisa se projeta, você fala, eu não quero isso, a sua vontade. Porque o ponto mais alto que define o seu eu propriamente dito é a vontade. A sua vontade ainda está discordando daquilo no processo de luta. Você não pecou. Você está sendo tentado. E tentação não é pecado. Tiago diz que a tentação vem da cobiça, uma vez despertada. A cobiça começa a seduzir. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. A sedução se dá na emoção. Você começa a ter emoções que vão gostando daquilo. Você começa a achar que aquilo ali seja talvez algo bom a se fazer com que concordar. Mas a vontade, por causa do nosso ser regenerado, o nosso espírito é habitado pelo Espírito Santo, você sente, né, aqueles resplandecer da sua consciência dizendo, não, a vontade começa a entrar no processo de luta. Enquanto a vontade não diz, eu quero, eu vou fazer, você não pecou. Você foi tentado. Isso, na verdade, eu não sei para os irmãos, mas é uma grande libertação quando você entende que é assim. A gente tem que crer no que está escrito, irmãos. E se Tiago está dizendo pelo Espírito Santo que é assim que ocorre, é assim que ocorre. E se Tiago está dizendo que até esse ponto não foi gerado o pecado, você não pecou no processo da tentação. Isso é uma libertação porque há irmãos que passam terríveis acusações na consciência por coisas que só chegaram a ser tentação, com a qual ele nunca concordou. Mas, de novo, como o diabo é um enganador, ele engana. E como a pessoa acredita errado, a sua consciência é enfraquecida. E ele fica sendo assolado por pecados que nunca chegaram a acontecer. Ele foi tentado. Até o momento em que a sua vontade, mesmo que a emoção comece a ser atraída, seduzida, a vontade diz, não, eu não concordo, não aconteceu o pecado, irmãos. Só acontece o pecado quando a vontade fala, quer saber? É isso mesmo. Eu quero isso. Aí você pecou. Aí a cobiça seduziu e deu à luz o pecado. O pecado consumado trouxe morte. É um processo. Mas começa com a mente, vai para a emoção, seduz a emoção, tem um processo de sedução ali, e aí a vontade concorda. Se a vontade chegou a concordar significa que você decidiu. Aí você pecou. O contrário só foi tentado. Nós não podemos confundir sentimento de sedução com pecado consumado. Isso é diferente. E quando você entende isso, muita coisa se torna já um caminho de libertação. Porque o fato de pensamentos ou sentimentos brotarem em você não indica que você pecou. Você não pode aceitar a acusação de Satanás. Não pode. Mas isso aqui ainda é, irmãos, isso aqui ainda é o pecado dentro de nós. Eu vou dar um exemplo. Você está andando, você vê, né, uma pessoa na rua. Essa pessoa, no caso dos homens, a pessoa está usando uma roupa decotada.
Você vê e o seu pensamento, porque a nossa natureza caída, você vê que você fala, mas Senhor, não quero dar aquele segundo olhar que Mateus fala. Você foi bombardeado no pensamento, e nesse caso nem chegou a ser produzida a sedução na emoção. Não houve pecado ali. Não houve pecado ali. Agora, se depois daquilo você começa a refletir e aquilo começa a incendiar as suas emoções, você está em sedução. E a hora que a vontade fala, vou continuar olhando, vou continuar concordando, pecou. Tem essa diferença. Mas isso é o processo do pecado dentro de nós. Agora, como é que é o ataque de Satanás? Como é que são os demônios? Como que é um tipo de tentação que não tem nada a ver com o pecado, que não tem nada a ver com a atuação da natureza caída do homem? É uma pena que a igreja hoje não fala nada disso, os cristãos hoje não falam nada dessas coisas. Certo? Muitos irmãos do passado escreveram muito sobre esse assunto. Você vê os puritanos, por exemplo, falaram muito desse assunto. Hoje você quase não tem nada escrito sobre isso. Eu queria que a gente pudesse meditar nessa palavra opressão, por quê? Porque ela significa qualquer coisa que se torna anormal. Qual que é o processo disso? O principal caminho para que Satanás possa oprimir alguém e conseguir levar a pessoa a uma condição de anomalia é a passividade em alguma área da alma ou do corpo. Então, ontem o irmão falou de um caso. Eu queria falar para os irmãos. Nós temos que entender como nós funcionamos, para entender quando é Satanás que está atuando, para detectar o negócio e repreender em nome de Jesus, para não aceitar como vindo da nossa natureza. A gente tem que entender isso, irmãos. Eu queria ler com os irmãos um outro versículo em Hebreus, para que a gente possa entrar agora nessa questão da opressão satânica. Lembre-se que eu estou falando de opressão aqui que se pode ser feita no nível psíquico, no nível espiritual ou no nível físico do corpo. Porque tem coisas que não tem nada a ver com uma doença provocada de uma forma natural. Você tomou um resfriado e ficou um pouco gripado. Não tem nada a ver com isso. E até mesmo atrás do ambiente, Satanás pode estar escondido provocando uma doença de origem puramente espiritual. E eu e você está tratando como se fosse natural o negócio. Ou os distúrbios psíquicos, irmãos. Distúrbios psíquicos. Bipolaridade, depressão. Na maioria dos casos, é demônio. Na maioria dos casos. E eu queria ler com os irmãos hebreus para que a gente pudesse ir meditando. Eu sei que isso é um assunto complexo, não dá para falar tudo numa reunião. Eu só estou começando aqui, talvez, querer despertar os irmãos para esse fato. Embora eu sei que tem alguns aqui, os irmãos que estão bem despertados e bem acordados para isso. Mas a gente precisa tomar consciência disso. Do contrário, a gente vai continuar sendo enganado. E então, em Hebreus 5, no contexto do sacerdócio de Melquisedeque, que é o alimento sólido da carta aos Hebreus, tem uma palavrinha que o apóstolo aqui fala, que é importante a gente pensar nela. Capítulo 5, versículo 12. Porquanto, devendo já ser mestres em razão do tempo, tendes necessidade de que alguém vos ensine outra vez os primeiros rudimentos dos oráculos de Deus, e a vez vindo a ser como os que necessitam de leite e não de alimento sólido. Porque todo o que usa leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é recém-nascido. Agora olha o 14. Mas o alimento sólido é para os perfeitos. Lembra que perfeito aqui não é perfeição sem pecado. A palavra grega significa íntegro. É alguém que, na medida da sua idade, ele está funcionando normalmente. Você pode dizer que uma criança é perfeita, quando você fala que ela é perfeita de saúde, não é porque ela está sem pecado. A ideia aqui é perfeito de ser saudável. Está na sua condição normal para aquela idade. É para os perfeitos. O que é um perfeito para um bebê? É que ele possa tomar leite. Ele está no seu quadro perfeito. Mas um adulto de 30 anos ficar tomando mucilon é uma condição de não perfeição. Está entendendo? É nesse sentido que a palavra perfeito que é usada. Então Deus, quando Ele nos criou, irmãos, com faculdades, quer sejam corporais, quer sejam psíquicas ou espirituais, e elas devem funcionar na sua perfeição integral. Se elas não estão funcionando de forma perfeita, alguma coisa está errada. Essa é a ideia.
E aí ele continua falando. É para os perfeitos, né, o alimento sólido. Aí como que é a condição de perfeição? Ele vai continuar explicando. A perfeição se revela na onde? É para os perfeitos, dos que pela prática, ou seja, cada faculdade que Deus criou em você, mente, tem que ser exercitada. E tem que funcionar de forma normal. Se a mente não está funcionando de forma normal, isso é uma condição anormal de imperfeição. A capacidade de memória tem que estar perfeita. Você tem que lembrar das coisas que você lê. Você tem que lembrar de forma normal das coisas que você decide lembrar. Quem aqui já passou por aquele negócio assim, nossa, não sei porque eu esqueci do nada. Quantos crentes ficam numa condição assim, eu não consigo lembrar do que eu leio. Eu vou orar e me dar um branco na mente. Isso é normal? Não, não é normal. Porque Deus criou você com uma condição tal que tudo que a vontade quer, a mente obedece. Numa condição normal, a mente está sujeita à vontade. Ela pensa, como um canal de receptor, ela pode influenciar a vontade numa decisão. Mas é a vontade que dirige a mente. Agora, que condição estranha que é essa? Que você quer lembrar das coisas e não consegue lembrar. Deus criou as faculdades para que você possa praticar no exercício de normalidade. Aqueles perfeitos, é uma condição de perfeição. De perfeição, está falando aqui de adequação integral, o uso perfeito de cada parte criada por Deus. Aí o autor de Hebreus, pelo Espírito, diz, aqueles que pela prática, o quê? Tem os sentidos, como outras traduções falam, faculdades. Tem as suas faculdades exercitadas para o discernimento do bem e do mal. Então, aqui o autor de Hebreus está dizendo que existem as faculdades e que elas, numa condição normal, têm que ser exercitadas. Então, isso significa o que, irmãos? Que Deus criou mente, vontade e emoção na sua alma para você usar. A emoção, ela tem que ser sensível. A psicopatia é um tipo de definição psicológica daquele que não chora numa condição que todo mundo choraria. Eu sei que tem outras definições, mas essa é mais simples. Uma coisa que deveria chocar todo mundo, ele não se choca mais. É uma condição anormal da emoção. A mente deveria lembrar, deveria saber pensar, deveria estar sóbria, mas ele costuma ter pensamentos confusos. Pensamentos que não é natural, e ele nunca para pensar de onde esses pensamentos estão vindo. A vontade deveria ser o poder decisivo. Mas a pessoa vive sempre numa gangorra. Vou, agora não vou. Vou, eu posso, agora não posso. Ela nunca consegue saber por que a vontade dela é tão fraca. De acordo com o Espírito Santo, dá para os irmãos entender isso? Nós precisamos. Deus nos criou para exercitarmos. Essa é a condição normal. Deu para entender isso? Nós fomos criados com faculdades para serem usadas. O seu corpo, ele deveria funcionar de forma normal. Ele não funciona de forma normal. Começa a aparecer uma série de doenças e complicações e a pessoa nunca para refletir de onde está vindo aquilo. Numa condição normal, aqueles que são criados por Deus na condição de perfeitos, e Deus nos criou para sermos perfeitos, eles têm as suas faculdades exercitadas. Então, veja bem, irmãos, de acordo com o princípio da palavra de Deus, nós temos que usar as nossas faculdades. Se você não usa, você está quebrando o princípio que Deus estabeleceu. Está claro isso? Está claro. Eu acho que está claro, né? Se você não usa, se tem alguma coisa acontecendo de forma que não permita que você desenvolva isso com excelência, está contra o que Deus estabeleceu. Agora, de acordo com Tiago, capítulo, se eu não me engano é o capítulo 5, Tiago diz o que lá? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E de acordo com Deus, você exercitar suas faculdades é algo bom ou não? É bom ou não, irmãos? Você foi criado para usar 100% do que você pode da sua mente? Ou não foi? Foi. Você tem que usar 100% da sua emoção ou não? Tem ou não? Sim. A vontade, ela tem que ter poder de decisão ou não?
E aí Tiago diz que se você sabe que deve fazer o melhor, e o melhor é o exercício, porque Deus criou para isso, e você não faz, o que isso se torna diante de Deus? Pecado. Presta atenção aqui, irmãos, eu sinto que isso é tão importante que Satanás às vezes tenta desconhecer o nosso entendimento com relação a isso. O pecado voluntário, consciente, abre porta para demônio. Mas existe o pecado involuntário, inconsciente, que não deixa de ser pecado e também abre porta para demônio. E o pecado de não utilizar as nossas faculdades, quer sejam corporais, psíquicas ou espirituais, com integralidade, é o que abre porta para Satanás nos oprimir. Para ele nos oprimir. Isso é chamado de passividade. A passividade em qualquer área da nossa vida é uma área que pode esconder operação demoníaca. Porque se você sabe fazer o bem, fazer o melhor e não faz, você está pecando. E Deus criou sua emoção para você usar ela 100%. Você tem que chorar. De forma normal numa situação de choro. Você tem que se alegrar numa situação que deveria estar usada em primeiro. Você tem que se entristecer com os que se entristecem. As emoções devem ser usadas, irmãos, porque Deus criou as faculdades para serem exercitadas. E exercitadas com perfeição, com harmonia. O ponto aqui é, os perfeitos exercitam as faculdades pelo exercício constante e aprendem a discernir, aprendem a saber o que é uma coisa e o que é outra, com exatidão. Agora, se as faculdades não são usadas, criou-se uma passividade. Como você não está usando, você está pecando, de forma que seja involuntária. Está dando para entender isso? Ocorreu aí um pecado involuntário. Aí vamos lá. Já que Deus criou você, para você, presta atenção na palavra exercício. É você, pela sua volição, porque Deus não criou você como robô. É você que tem que usar a vontade. É você que tem que amar. É você que tem que pensar. É você que tem que lembrar. Deus não vai fazer você lembrar como um robozinho que ele aperta o botão e você, então, automaticamente. Tem muitos irmãos que falam assim, por exemplo, quando for para mim começar a orar e perder essa vergonha, Deus vai me fazer perder. Eu vou dizer para você, sabe quando você vai perder essa vergonha? Nunca. Porque Deus não fez de você um robô. Ele quer que você coopere com o Espírito Santo. Você tem que exercitar. Ah, quando for para mim ter fé, Deus vai me fazer crer. Você não vai crer nunca. É você que tem que crer. É você e eu que temos que exercitar a fé. Tendes fé em Deus. É eu que tenho que, de forma volitiva, dizer, concordo contigo, Senhor. Eu creio. Se eu não exercito, aquela área ficou passiva da minha vida. Bom, aí vamos entender uma coisa. Deus não vai agir contrário à natureza dele, te levando a ser uma coisa que ele não criou você para ser, um robô. Você também não está exercitando. Só que a hora que você não exercita, que você não discerne, que você não pensa, que você não ama, que você não escolhe, aquela área ficou passiva. Um pecado involuntário foi criado. Deus não vai fazer porque ele não faz você nunca um robô. Você não está fazendo e aquilo ali ficou parado. Só que quando você não faz, ainda que inconsciente, você pecou. E o pecado atrai demônios. E quando Satanás vê, os seus espíritos malignos vê que você tem uma área que você não tem descoberto uma normalidade por falta de exercício, Deus não usa, porque ele não faz de você um robô. Você não está usando. Mas tudo que fica passivo faz com que os demônios comecem a operar no lugar de Deus. Satanás começa a se aproximar daquela área que está parada, travada, porque ali tem um pecado involuntário que está abrindo porta para que ele possa operar. Deu para entender isso, irmãos? É por isso que você vai ver nas religiões espiritualistas que todos eles levam as pessoas a fazer o quê? Esvazia seu pensamento.
abre sua mente. Esvazia, vai deixando sua mente vazia. Qualquer área da sua vida que você não usa, não exercita, os demônios começam a aproximar-se. Porque você está pecando por não fazer o melhor. Existe o pecado voluntário e o pecado involuntário e inconsciente. Aquela área começa a receber opressão espiritual. Opressão espiritual. E aqui não estou falando só de exercitar. Claro, exercitar em cooperação com Deus, mas você não exercita. Você não para analisar de onde a coisa está vindo. Simplesmente a coisa começa a vir. E aí você vai aceitando como sendo normal. Quanto mais você aceita como normal, mais carga opressiva é colocada naquela área. Por quê? Porque você não exercita, criou-se uma condição anormal. Geralmente, irmãos, como é que funciona isso? Agora vamos tentar falar um pouquinho mais. Lembra que Paulo fala em Efésios que Satanás tem as suas setas, os seus dardos inflamados. A coisa não começa como uma opressão, começa como uma influência e um ataque. Então você recebe um pensamento acerca de uma situação. Vou contar aqui um caso de uma irmã só para ilustrar. Eu vi uma irmã na Colômbia, vi o irmãozinho contando esse caso e eu achei interessante isso. Ela era uma irmã casada, tinha 2 filhos, o esposo era um presbítero e o irmão cooperava com outro irmão. De repente essa irmã um dia estava em casa, esse irmão chegou junto com o esposo dela e do nada veio assim um sentimento. Olha como é que ele é bonito. Uma seta. Mas ela não parou para pensar de onde vinha isso. Ela até achou que vinha dela. Aquela área da mente dela que ela não discerniu com o exercício, ficou passiva. Porque ela não discerniu e não resistiu. Aquela área passiva criou uma porta maior. Sabe o que começou a acontecer? De pensamentos com o irmão, ela começou a sentir uma paixão descontrolada por ele. Uma paixão descontrolada. E aí, sabe o que ela fazia, irmãos? Ela sofria. Ela falava assim, Senhor, que coisa esquisita que é essa? Mas eu sou casada. E ela amava o esposo dela. Ela amava o esposo dela. Era uma irmã de bom testemunho, tinha 2 filhos. Ela falava, Senhor, eu sou casada. Eu tenho meu esposo. Por favor, me perdoa. Só que como que ela começou a tratar o negócio? Veja, Satanás lançou um dardo na mente. Ela não exercitou a autoridade que ela tinha em Cristo e o discernimento na mente para saber de onde vinha aquele pensamento. Ela simplesmente aceitou passividade. E aceitou até de forma errada, porque também não exercitou o discernimento. Aí a mente ficou passiva e o discernimento não foi usado. O que aconteceu? O pecado involuntário de passividade. Satanás não só pôs um dardo, como começou também a contaminar as emoções dela. Aí de pensamento estranho, a emoção ficou estranha. Porque como é que pode, irmão? Ela está amando de forma fiel ao esposo, mas ela começou a contar que toda vez que aquele irmão chegava com o esposo dela dentro de casa, ela começava a sentir um calor nas mãos e suar. E ela falava assim, aí quando o irmão ia embora, ela entrava dentro do quarto, ajoelhava e falava, Senhor, me perdoa, Senhor, por favor, me tira isso, eu não sei o que é isso, eu tenho que jejuar. Aí começou a jejuar, começou a orar, começou a clamar o poder do sangue, começou a se considerar morta com Cristo por pecado e nada resolveu. Quanto mais ela fazia isso, mais confuso começou a ficar os pensamentos dela. E mais aquele sentimento descontrolado foi governando de forma estranha as emoções dela. Só que ela continuava amando o esposo, continuava temendo o Senhor. Sabe, fica um caso anormal, porque a pessoa, por um lado, ela preserva as suas faculdades querendo o Senhor. Mas por outro lado, tem alguma coisa acontecendo que ela não sabe explicar de onde vem. Mas aonde começou tudo? Na passividade da mente. Na falta do exercício do discernimento. Aí as emoções começaram a ficar descontroladas. Ela começou a ter tratamento com psiquiatra, não resolvia. O que é isso? Aí você vai no psiquiatra e vai chamar de transtorno de bipolaridade. É um nome científico que dá para demônio. Demônio atuando agora nas emoções. Demônio se camuflando por sentimentos. Sabe quanto tempo ela aguentou isso calada, irmãos? 10 anos.
Um dia ela teve 2 vezes, se eu não me engano, que eu li pela história, ela teve pensamento suicida. E uma das vezes ela tentou cometer suicídio. A situação ficou muito grave, ela não tinha mais o que fazer. Aí ela falou, só vai ter um jeito, eu vou ter que confessar isso pro meu esposo e eu não sei o que vai acontecer. Procurou o esposo, procurou o irmão, procurou o presbitério. Os irmãos falaram, isso é Satanás. Oraram e falaram, isso é puramente Satanás. Não tem nada a ver com você. Eles oraram com o exercício do discernimento. Repreenderam Satanás, acabou na hora. Ela foi liberta pelo resto da vida. Um caso que poderia ter terminado em suicídio. Então a gente tem que entender como é que funciona isso. Toda área da nossa vida onde há anomalia, anormalidade de forma inexplicável, começa primeiro com um dardo inflamado, toca a nossa mente, ou toca também o nosso corpo. Tudo que acontece de forma súbita, irmãos, tem que ser investigado. Você era diferente. Você conseguia se lembrar bem das coisas. Por que agora está tendo essa síndrome de esquecimento? Você era saudável. Por que do nada começou a aparecer doenças em você? Suas emoções eram sensíveis. Por que você fica tão duro, tão frio, indiferente às coisas? Sempre é um ataque. Mas se o ataque é resistido do início, ele para. Se não é, se naquela área onde o ataque aconteceu, e eu estou falando aqui diferente da natureza pecaminosa, que começa com um processo de incubação. Quando é o pecado dentro de você, primeiro você vê, a emoção é seduzida, e aí tem um processo que vem do interior. Quando é dardo inflamado de Satanás, isso não acontece. Vem súbito. Do nada você tem um sonho sendo atacado à noite. Você não investiga por que isso aconteceu. Você passa a considerar que foi a macarronada que você comeu, que provocou isso. Com certeza você comeu uma macarronada pesada e por isso aquela coisa apareceu no seu sonho te atacando. Pronto, você já aceitou sem investigar, sem o discernimento. Aquela área abriu uma porta de passividade na sua vida, na minha vida. Aí, irmão, daquilo ali é igual o bigado da madeira. Ele cava um buraquinho, você não tira, o negócio foi só ampliando. E o pior, ele faz de uma determinada forma que você começa a pensar que tem raiz em você. Você nunca descobre a causa de onde está vindo. Isso é opressão, mas lembra do prefixo kata, significa apertar, a ponto de levar você a se comportar de forma estranha, a pensar de forma estranha, a sentir de forma estranha. E como que você sabe que está sendo uma opressão? É porque sua vontade não concorda com aquilo. Por mais fraca que ela seja, ela diz, mas eu não quero isso. Eu não quero essa condição, eu não quero esse pensamento, eu não quero esse sentimento. Eu não quero essa doença. Eu já tentei tratar, já olhei. Por que não sai? Eu não quero. Tudo que você não quer, você está sentindo que é uma pressão, é opressão. É a palavra que Pedro usa aqui. E é o diabo que está fazendo isso. É o diabo. Ele pode estar escondido por trás da doença, ele pode estar escondido por trás do pensamento, ele pode estar escondido por trás do sentimento. Ele pode estar escondido por trás dos seus neurotransmissores, da sua baixa produção hormonal cerebral, por trás do seu sangue, porque tem demônios que se alojam no sangue. Tem demônios que se alojam na percepção. E você começa a perceber as coisas de forma estranha. A gente poderia ficar a tarde toda só falando disso aqui. Só falando dessas coisas. Tem irmãos que não conseguem controlar a boca, a língua, para falar. Tem irmãos que o ouvido deles sempre ouve o que realmente não foi dito. Ele nunca desconfiou. Por que todo mundo se dá bem, todo mundo ouve o que realmente foi conversado e está tudo bem? E com ele parece que tem alguma coisa que não é assim. Toda área onde você não exercita as faculdades é uma área, de acordo com Tiago 5, o princípio de Tiago 5,
onde o pecado involuntário de não fazer o melhor está sendo cometido. Você não usa, Deus também não vai usar, porque Ele não criou você como robô. Mas os demônios vão. É uma porta aberta que tem sido dada. É opressão. É opressão satânica. E tem que ser resistida como vindo do diabo. Agora deixa eu falar uma outra coisa para os irmãos. Quando eu estava nessa minha situação de batalha espiritual, em algumas coisas que eu comecei a vivenciar, porque tinha a ver com o pensamento, eu falava, poxa, Senhor, eu gostaria que o Senhor me entendesse nessa hora. Eu gostaria que o Senhor... Veja que coisa, né? Eu gostaria que o Senhor me entendesse, como se o Senhor não me entendesse. Mas o meu pensamento é que o Senhor me entendesse e me ajudasse a discernir isso. E me dissesse o que o Senhor pensa disso. Porque uma outra coisa também que enfraquece a gente nessa hora é que Satanás camufla tanto a ação dele que nós passamos a pensar que vem de nós o que está acontecendo e que Deus está contra nós nessa hora. Que aquele sentimento descontrolado de paixão impura vem de nós e Deus está contra nós. Pior que o imundo eu sou. Que aquele comportamento estranho, pensamentos esquisitos contra Deus, contra os irmãos, vem de mim. E eu sou tão impuro que Deus agora não quer ter aproximação comigo. A primeira coisa que eu tenho que descobrir é que vem do diabo. Isso já é metade do caminho andado. A segunda coisa que eu tenho que descobrir é que Deus me considera totalmente inocente nessa hora. Irmão, quero gritar isso, Senhor, de bom som. Deus te considera inocente. Ele não te culpa pelo que você está passando. Deixa eu dizer para os irmãos porque isso para mim foi tão maravilhoso. Quando eu estava lendo o texto de Atos, e fala lá que Jesus andou por toda parte curando os oprimidos do diabo. Essa palavra opressão, ela não significa só uma coisa forçada, mas ela também significa uma coisa que é injusta na sua natureza. Que Deus considera você como inocente de uma injustiça que você está sofrendo. Então, claro, fica implícito isso porque Jesus, ele curava. Se ele curava, significa que ele está vendo essa pessoa como alguém que está padecendo um mal. Outra coisa, o verbo, essa palavra que eu não consigo falar, se algum irmão pegar a palavra grega e conseguir ler ela, porque ela é muito longa e eu não vou conseguir falar, mas ela tem prefixo kata, dunos, de dunamis. Significa que o diabo é um poder que está levando a pessoa a uma condição anormal que a pessoa não quer. A pessoa não quer. E como você sabe que você está livre disso? Porque você não quer. No grego, ela é colocada na voz passiva. O indivíduo que sofre está no verbo passivo. O verbo é colocado no passivo. Isso significa que ele está sofrendo uma ação e ele não está participando dela. Deus vê ele como alguém que está sofrendo sem participar. Se tivesse colocado na voz média ou na voz ativa, isso significa que o indivíduo está sofrendo e também participando. Existe isso. Existem pessoas que os diabos começam a tentar oprimir ela e ela vai gostando da coisa com o tempo. Tem pessoas que nem são libertas de demônios da situação porque ela já começou a gostar daquela situação. Um caso assustador foi de uma pessoa que era visitada por um sucubo. O demônio vinha, tinha relação com ela. E quando todo mundo ficou sabendo, você, por que a gente olha e acaba com isso? Não, eu gosto. Eu já estou gostando. Ou quando Satanás começa a oprimir e causar essas anormalidades, e a pessoa começa tanto a achar que é ela, e ela começa a gostar desse comportamento. Isso seria uma condição onde o verbo deveria ser usado na voz média, ou na voz ativa. Mas a maravilha das maravilhas é que o Espírito Santo, que é o Senhor da verdade, de toda a revelação de como se comunicar com os homens, ele respeita a voz. E ele coloca na voz passiva. Isso significa que a pessoa está sendo levada a fazer aquilo sem participar. Que a vontade dela, de forma livre, discorda daquilo. E, portanto, Deus não vê ela como culpada do que está acontecendo. Ou seja, irmãos, eu estou querendo dizer aqui, trocando em miúdos, de forma clara, quando a situação é opressiva, de forma primordial, Deus vê a pessoa como inocente. A não ser que no processo depois ela comece a gostar daquilo. Mas eu creio que não é o caso de nenhum de nós aqui. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a nossa alma renovada, nosso coração feito um coração que consegue ouvir a Deus.
Então, se tem uma situação anormal acontecendo, nós não podemos ir aceitando as coisas. Sempre tem aquele ponto onde você lembra que a condição não era essa. Você tem que pegar aquele estado que você tinha de normalidade e ser capaz de lembrar e falar, poxa, mas eu não era assim. Por que agora eu estou assim? Eu não costumava ser assolado por pesadelos. Por que esses pesadelos estão acontecendo? Eu não costumava ter tanta doença. Eu não costumava ser tão fraco de mente. Eu conseguia decidir as coisas e fazer. Por que agora não é assim? Isso é opressão. O prefixo kata significa que você está sendo forçado a uma condição. Que não é a sua condição normal. E de acordo com Pedro, se isso está acontecendo, é o diabo. É o diabo tanto pelo princípio estabelecido na Bíblia, se Deus não força você a nada. Ele não criou você para te forçar a nada. Mas não só isso, Pedro fala, os oprimidos são oprimidos pelo diabo. Pelo diabo. Quero mostrar um outro texto para os irmãos. Mateus capítulo 4. E o diabo, você não confessa pecado. Tem pecados que nós fazemos, inclusive, que não tem origem na nossa natureza pecaminosa. É o diabo. Existem pensamentos que passam pela sua cabeça que são impuros, que não tiveram origem na sua natureza pecaminosa. É o diabo. Como é que você sabe que não tem origem na sua natureza pecaminosa? Quando ele vem, você fala, mas por que veio? Você está lendo a Bíblia, do nada é interrompido o fluxo normal do pensamento. Deus criou o pensamento para ser exercitado, para que você tivesse discernimento, para que seguisse uma sequência lógica. Como o avô do Spurgeon escreveu para ele, os pensamentos dos homens são como ondas que se propagam quando uma pedra é atirada no lago. Então aquela ondinha vai se tornando uma onda maior e vai seguir em sequência. Assim é o pensamento do homem. Ele começa, ele tem uma continuação e uma conclusão, normal. Se no processo do seu pensamento alguma coisa entra de forma abrupta, não tem origem em você. Não é o seu pecado que está causando isso. Isso é espírito maligno, irmãos. Ele está cortando o fluxo do seu pensamento e colocando o pensamento dele junto. Satanás tem poder para poder colocar pensamentos e tirar pensamentos. Eu queria falar uma coisa que é opinião minha, tá? Os irmãos não é obrigado a concordar comigo. Isso aqui agora é o Daniel falando do que talvez precise de mais luz bíblica. Mas até onde eu vejo na Bíblia, para mim é muito claro isso. E eu sei que tem irmãos que falaram diferente. Ah, irmão, o diabo não consegue ler seu pensamento. O diabo não consegue saber o que você vai pensar lá na frente, ele não é onisciente. Conhecer o passado, presente e futuro, de tudo, só Deus é. Mas o diabo não consegue saber o que você está pensando agora. Ah, irmãos, desculpa eu falar. Para mim, tá? Os irmãos são livres para discordar. Não tem problema se você achar diferente. Mas para mim, isso não tem base bíblica. Sabe por quê? Porque bruxos, espiritualistas conseguem telepatia entrar na sua mente. Saber o que você está pensando agora, nesse exato momento. Você guardou de todo mundo. Ele consegue entrar. E ele não só consegue entrar. Quando a pessoa se torna de feiticeiro para bruxo do satanismo, ela consegue ter uma visão, um campo energético de visão, que faz ela conseguir ver os tipos de ondas elétricas que se tornam pensamentos que circulam pelo seu cérebro. No processo neuroquímico do seu pensamento se expressar por ondas elétricas. Ela consegue ver se é uma baixa frequência ou alta frequência. Ela consegue ver se o seu pensamento é bom ou ruim que está operando dentro de você. O bruxo faz isso. Agora você acha que o diabo que está dando poder para ele consegue menos? Ah, mas o diabo não sabe o que você está pensando. Eu queria saber como é que ele não sabe se Jesus fala que ele consegue ir no coração do indivíduo que ouviu a palavra, como o pardal, como o passarinho da parábola, e tirar do coração a palavra que foi colocada. Ora, se ele consegue ir lá dentro do coração do indivíduo e fazer ele esquecer a palavra que ele ouviu e apagar da memória, você acha que ele não tem capacidade de entrar lá dentro? Ele tira a palavra que foi semeada. E o texto de João fala que ele põe pensamentos. Tendo o diabo colocado no coração de Judas. Então ele coloca, e Mateus 13 fala que ele tira. Então, para mim, a mente é um campo aberto. Que deve ser protegido com o capacete da salvação. Mas se você não tem o capacete da salvação, irmão, você está perdido. Está perdido. Você não sabe resistir com discernimento ao tipo de pensamento que está vindo,
Você presa fácil. Fácil, fácil, fácil. Mateus capítulo 4, como eu falei, quando Jesus está começando o ministério dele, agora tem uma fala, não, ora em pensamento que o diabo não sabe o que você está pensando. Aí só Deus vai receber sua oração. Primeiro, que medo que é esse do diabo? Por que o diabo não pode ouvir o que você está orando? Que crença é essa que se você falar o diabo vai saber? Você crê então que o diabo, eu estou falando de forma hipotética, tá, irmãos? Não estou falando que alguém pensa assim. Mas que crença que é essa que alguns irmãos têm que se ele orar em voz alta o diabo saber, o diabo vai fazer alguma coisa da qual Deus não possa defender? O que é isso? Que medo do diabo é esse? Segundo, de onde vem essa crença que, se eu orar em pensamento, está escondido do diabo, porque o diabo só consegue saber quando eu falo. O bruxo consegue mais, o diabo consegue menos. O satanista Aleister Crowley, ele conseguia projetar ondas cerebrais de raciocínio dentro da mente das pessoas e levar elas a se comportar do jeito que ele queria, sem elas ficarem possessas. Ele interferia no campo de fluido de pensamento normal, o fluxo do auto-pensamento. E ele conseguia, quando perguntava para ele, o que você fazia? Ele falou, todos os pensamentos, para aqueles que são altamente evoluídos, eles conseguem ser visíveis como cores de ondas percorrendo a cabeça da pessoa. Eu consigo ter o momento exato de colocar a minha onda de pensamento, interferir naquilo. E de uma forma que a pessoa não percebe. Na alta magia eles fazem isso, irmãos. Agora, quem está dando poder para eles? O diabo. Aí o diabo consegue fazer menos do que o instrumento dele. Então, assim, desculpa falar, mas os crentes que é de forma muito limitada, irmãos, o entendimento das coisas. Os textos estão na palavra e a gente parece que não consegue crer, não consegue ter medo de crer no que realmente está escrito. Como eu falei aqui, eu falei para a gente ler Mateus 4, o versículo é aí no versículo 20... Deixa eu achar aqui. Até o 24. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. E percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino e curando toda a enfermidade e toda a doença no povo. Aí, será que essas doenças eram naturais? Vamos continuar lendo. E a sua fama difundiu-se por toda a Síria. E aí, e trouxeram todos os que padeciam males, afligidos por diversas enfermidades e tormentos. Primeiro que os males aqui é um jeito de Mateus falar, pela estrutura do grego, de condições anormais em geral, seja física, mental, espiritual. Está padecendo males. Mas aí ele começa como que descrever a natureza desses males. Afligidos por diversas enfermidades. Aqui está falando de uma condição de paralisia, cegueira, tudo que é anormal no corpo humano. Porque o corpo humano não foi criado para ser assim. Só que aí Mateus vai um pouquinho mais longe e ele fala também de outra coisa. Eles eram afligidos por diversas enfermidades e tormentos. Essa palavra aqui no grego significa que a pessoa era colocada sob tortura de um algoz. É muito interessante. E ela está no passivo de novo. Isso indica que a pessoa não está participando da ação e está sofrendo a ação consciente de alguém. Um algoz que a atormenta de forma pessoal. Tortura. Significa um descontrole, quase gerando o que é chamado de bipolaridade. Esquizofrenia, alucinação. Mas o interessante é que, irmãos, você sabia de uma coisa? Deixa eu dar um dado aqui para os irmãos. A voz passiva, ela ocorre tanto na língua portuguesa, como no latim, como no grego, como no hebraico. Você sabia que os tradutores da Bíblia tiraram 9.000 ocorrências de voz passiva da Bíblia? A voz passiva é aquela que leva você a ter que
traduzir o texto de uma forma que indica que tem um agente sobrenatural provocando algo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para os irmãos. Como é que está o texto em Mateus capítulo 2? Perdão. Mateus 2, quando fala lá que José, sendo justo, resolveu deixar Maria em secreto para não infamá-la, né? Aí diz que enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor apareceu, deu para ele a mensagem. Como é que está na sua Bíblia? Fala assim, despertando José do sonho, né? Esse despertando, o verbo despertar ali, os tradutores põem na voz ativa, que indica que José se despertou. Sabe como é que está no grego? Está na voz passiva. Deveria ser traduzido assim, e sendo José despertado. Então, alguém despertou ele. Não foi ele que despertou. Aqui em Mateus, quando fala que as multidões estavam padecendo tormentos, o grego deveria ser traduzido da seguinte forma: sendo atormentados. Há uma diferença de você estar em tormento e você estar sendo atormentado. E no grego a voz passiva indica que o sujeito não está realizando a ação, mas sofrendo ela por parte de alguém. São 9.000 casos que os tradutores retiraram a voz passiva. Quando Paulo diz em Romanos, por exemplo, porque eu estou bem certo. É claro que se é Paulo falando, é o Espírito Santo, está tudo bem. Eu vou crer que a certeza dele é a certeza de Deus. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade poderão separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas no grego não é assim. Lá também tem a voz passiva. Paulo, na verdade, está dizendo assim, porque fui plenamente persuadido. Isso indica que alguém o persuadiu. Fica mais evidente a ação de uma outra pessoa. Quando se eu não me engano, quando Jairo vai pedir para Jesus, né, sobre a filha dele que está morta, o texto fala, levantou-se Jesus. No grego fala, Jesus sendo levantado. Por causa do passivo. Quando Balaão vai encontrar lá no Antigo Testamento, ele vai encontrar com Balaque, a Bíblia fala assim, então saiu Balaão para encontrar-se com Deus. No grego, na Septuaginta, fala assim, tendo sido Balaão encaminhado a encontrar-se com Yahvé. Alguém levou Balaão a encontrar-se com Yahvé. E Yahvé de si mesmo saiu ao seu encontro. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Parece uma coisa de batalha espiritual. Parece que Satanás quer, até por meio da tradução da Bíblia, privar você da revelação, da ação do mundo sobrenatural. E os tradutores vão lá e tiram 9.000 vezes da Bíblia versículos que mostrariam a ação de um outro agente fora da nossa dimensão. Aqui no caso de Mateus, o que prova que essas doenças não eram normais é que os verbos estão usados no passivo. As pessoas estão padecendo a ação de alguém. E Jesus chegou para libertá-las. Isso era novo. Porque ninguém curava dessa forma como o Senhor curava. Também porque ninguém discernia a ação do mundo sobrenatural. Quando Jesus veio, o reino de Deus chegou, porque o mundo sobrenatural começa a ser descortinado. E ele começa a resolver, de fato, coisas que ninguém conseguia resolver. Que só Deus podia fazer. Então, aqui quando fala desse tormento, está falando que a pessoa está sendo atormentada. Atormentada mentalmente e fisicamente. E é um tormento que tira você da sua capacidade de viver de forma normal. E de acordo com Mateus, e sendo refletido em eco por Pedro em Atos 10, era o diabo que estava fazendo isso. Mas hoje a igreja acredita em psicanálise, psiquiatria, acredita em um monte de coisa, só não acredita no que está escrito. Então, Satanás continua assolando, se camuflando por trás do ambiente, por trás das circunstâncias. E qual é a porta de entrada? Um dardo inflamado que é recebido com passividade em pecado involuntário e abre porta. E abre porta. E a característica é que a pessoa começa a se comportar de forma normal. E de uma forma que ela não se comportava antes. Ela perde o domínio daquela situação. Porque também esse kata do grego significa que algo está
imposto sobre ela sem que ela consiga uma hora se libertar. O irmão Derek Prince chega a dizer então que em 90% dos casos que ele lidou com demônios, os casos de vício eram todos demoníacos. Todos, sem exceção. Vício de cigarro, vício de bebida, vício de glutonaria, vício de jogos, vício. É uma coisa que a pessoa não consegue quebrar. Há esse catagumbos sobre ela. Ela está sendo oprimida. Não pense em oprimido só como uma pessoa que está, sabe, quase espumando a boca, não. Opressão é uma coisa que você não consegue controlar. Você fala, eu quero parar e não consegue. Eu quero ser diferente e não consigo. Você pode ter certeza, tem demônio por trás. E enquanto você continuar achando que é você, o ponto está aqui. Você continuar achando que é você que está pensando, que é você que está falando de forma descontrolada, que é você que é o ponto de partida daquele comportamento, você continua dando brecha para continuar sendo enganado. O fato de você confessar isso a Deus, pedir perdão nos textos de você, dá brecha para você continuar sendo enganado. A partir do momento que você sabe que é o diabo e resiste a Satanás com o vinho dele, acaba, irmãos. Acaba. Só o fato de você saber que não é você já é uma libertação. E aí você precisa em fé dizer, Satanás, eu sei que é você e você está repreendido em nome de Jesus. Essa área da minha vida você não vai tocar mais. Eu não aceito não dormir bem, eu não aceito a condição de esquecimento da minha memória. A minha memória foi criada para guardar as informações, para se lembrar das coisas que eu tenho que lembrar. Eu não aceito ter essa condição anormal de não lembrar as coisas que eu tenho que fazer. De não lembrar das coisas que eu li. De não lembrar das coisas que eu ouvi com perfeição. Eu não aceito a condição de não conseguir ter as emoções estáveis. Eu devia ser alegre. Por que tem essa tristeza inexplicável? Eu devia chorar quando estão chorando, mas a situação das pessoas não me toca. Essa frieza é sobrenatural. Esse cansaço que eu sinto, por que eu sinto isso? Do nada. Eu não trabalhei até tarde, se você, claro, você fica acordado até de madrugada e vai ter que acordar às 6, você vai acordar cansado. Você não vai expulsar demônio disso. Mas você dorme, você descansa, e por que nunca há uma recuperação, irmãos? É um esgotamento. Doença que surge. Do nada. Subitamente você não foi descuidado com a saúde. Você não está sendo descuidado. Por que apareceu do nada essa doença? Mas o que acontece? Nós somos acostumados a pensar assim, ah, Senhor, talvez é porque é hereditária, né? Talvez é porque, talvez. É porque eu estou envelhecendo, a minha memória não anda legal, né? Principalmente depois desse Covid. Eu me peguei várias vezes, quando eu estava sendo assolado mentalmente pelo diabo. Quantas vezes eu falava assim, nossa, depois do Covid minha memória não foi mais a mesma, né? Mas quem disse que essa condição é normal, súbita de esquecer as coisas? De confundir as coisas? Irmãos, não tem limite para a atuação opressiva do diabo. E ela segue um padrão. Ela não é uma coisa que, como no caso da natureza pecaminosa, vai se desenvolvendo, como o Tiago falou. Ela vem súbita, e aí se você não exercita o discernimento que existe, aí ela começa a ficar abrupta. E quando você vê, você está subjugado, sob o controle. Seja comportamental, seja de pensamento, seja de raciocínio, seja de volição, seja corporal, no caso de doenças. São anormalidades. E a gente precisa resistir com o mínimo, irmãos. Se a gente não tiver coragem de resistir, nós vamos continuar sob a pressão. E achando que o problema somos nós. Achando que o problema somos nós. E tem demônio para tudo quanto é tipo de situação que você pensar. Tem demônio de vício, tem demônio que se esconde em órgãos do corpo, tem demônios que se escondem em áreas da nossa alma.
Alguns atacam só a mente, outros atacam só a vontade, outros atacam só a emoção. Outros são demônios de falsificação de personalidade, de falsa percepção das coisas. E a gente continua sendo enganado. E a hora que eu estava lendo isso na Bíblia, eu pensei, puxa vida, mas são 9.000 casos que deveria ser usada a voz passiva. Para ficar claro a ação do mundo sobrenatural. Eu perguntei por que os tradutores não conservaram isso. Só tem uma explicação. Satanás quer esconder a ação do mundo sobrenatural sobre essa terra. Ele não quer que eu e você perceba as coisas como elas eram assim. Porque quando nós somos enganados, a porta já está aberta. Mas nós queremos viver o reino de Deus, irmãos. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. No que tange a nós, essa é a condição. E para o diabo, é a expulsão dos demônios. É o amarrar do homem valente. Quando a gente fala que a gente vive o reino, na realidade, Satanás continua nos assolando. Que realidade do reino que é essa? Falta de autoridade, falta de discernimento. Pastores tirando a vida, se suicidando. Pensamentos intrusivos. Pensamentos blasfemos contra Deus. Pensamentos loucos. Sem fundo racional. Quando você vai nas terras pagãs, você vê que essa é uma característica normal da onde quer que o evangelho tenha chegado. Mas o problema é que está acontecendo na igreja. E a gente ignora o fator sobrenatural das coisas. A gente ignora isso. Nós precisamos discernir tanto o ataque quanto as ciladas do inimigo. E opressão espiritual é isso. É aquela característica de uma anormalidade. Aonde quer que haja anormalidade por ter prolongado, onde quer que haja um vício pecaminoso do qual você não consegue se libertar, você pode ter certeza que você não está lidando mais com o sono pelas caídas. Tem demônio. Tem demônio por trás. Lá em Penápolis, a gente tem experimentado isso com, principalmente o irmão Antônio tem dado muita ênfase a isso, a gente tem visto casos acontecer. E eu passei por experiências, né? Tanto eu como ele, assim, que não, se eu fosse contar para os irmãos aqui, eu ficava horas, só falando de alguns casos que eu presenciei e outros casos que eu vivi. E como diz o irmão Derek, não adianta falar assim, você está falando isso aí porque você está passando por isso, daqui a pouco a sua teologia muda. Ele falou assim, irmãos, já faz mais de 40 anos e a minha teologia não mudou. Você sabe por quê? Porque primeiro é bíblica. E em segundo lugar, funciona. Sempre que você vai experimentar ela, ela funciona. Outras coisas que você tentar não vai funcionar não, mas essa aqui funciona. Funciona, irmãos. Situações de, anos sem ser resolvido. Quando você resolve do jeito certo, funciona. E um dia, acaba tudo. Acabam os comportamentos viciosos, acabam as anomalias de sentimentos, de pensamentos, de distorção de fatos. Acaba a doença, acaba a escravidão mental depressiva, acaba, um dia só, acaba. Amém. Porque o Senhor Jesus nos deu autoridade. Amém. E nós precisamos usar a autoridade que Ele nos deu. Saber que Ele é o mais valente. Amém. Que amarrou o homem valente, irmãos. Então, era isso que eu tinha em casa para falar para os irmãos. A gente precisa crer mais no poder de Deus. Orarmos crendo nisso. Saber que o Senhor Jesus já expôs os principados potestades, já destruiu Satanás e seu poder. Mas que aonde quer que a gente não discirna, que o engano, a natureza do engano fica operando sem ser resistido, ele vai continuar operando. E aí a gente pode cair no erro de achar assim, o dia que for para mim ser liberto, Deus me liberta. Você não vai ser liberto nunca. Não porque Deus não quer. É porque Ele não vai robotizar você. O princípio dele é você entender, você cooperar, você discernir. Você tem que crer. Em segundo lugar, nós precisamos saber quando uma coisa está vindo da natureza pecaminosa e quando está vindo do diabo. E quando vem do diabo, a palavra é a opressão. Opressão significa que há uma condição anormal que você não consegue mais resistir quando você decide parar.
Quando você decide ser diferente, aquilo persiste. Pode ter certeza, isso é opressão, irmãos. É opressão. Alguma coisa está exercendo um poder que você não consegue parar mais. É o diabo. Não está vindo de você, não. E se você continuar achando que vem de você, você vai continuar escravo. Em qualquer área. Mas o Senhor nos dá a palavra dele para que nós possamos ser libertos. Para que nós não sejamos enganados. E não só não sejamos libertos, a gente leve libertação para as pessoas. Amém. Aonde quer que a situação esteja, nós temos que ser embaixadores do reino dos céus. Nossa vida tem que ser diferente. Nossa realidade para o Senhor tem que ser diferente. Então que o Senhor abençoe cada um de nós aqui. Amém. Ele nos traga mais revelação, mais realidade disso. Que Ele continue nos ensinando. Amém. Amém.